Boa noite, que bom que você está aqui, seja presencialmente, seja virtualmente. Que bom que você que está nos visitando, seja presencialmente, seja virtualmente, você escolheu para cultuar o nosso Deus junto conosco. E hoje é um dia de celebrar. Hoje é um dia de celebrar porque é o dia do Senhor. Hoje é um dia de agradecer. Se você está me ouvindo, vamos agradecer porque você consegue me ouvir. Se você está me vendo, vamos agradecer porque você consegue me ver. Hoje é um dia de alimentar, uma noite que nós viemos aqui para nos alimentar, alimentar da palavra e da presença do nosso Deus. Hoje pode ser uma noite de mudanças, coisas novas podem acontecer. Hoje é o primeiro dia da semana, e é o primeiro dia da semana após uma semana que nós estamos encerrando, da semana missionária. Nós tivemos programações extraordinárias durante essa semana, que encerrou ontem, e hoje nós estamos encerrando essa programação da semana missionária. Hoje é o último domingo de setembro. Outubro está chegando, novas oportunidades, novas perspectivas, mas pode ser que em meio a isso tudo, você esteja cansado ou cansada. Na nossa live de sexta-feira, o presbítero Carlitos, participando com o nosso pastor, foi feita uma pergunta para ele, para o Carlitos, que eu achei espetacular, e eu achei impressionante a resposta dele. E eu já falei com vocês, quando o pastor me pede para fazer essa abertura aqui, e ele me pediu desde segunda-feira passada, eu começo a pensar e pedir a Deus, o que é que eu vou ler? O que é que eu vou trazer aqui para a gente pensar em começar essa nossa reunião? E um texto vinha à minha mente. A semana passada foi uma semana muito desgastante para mim no trabalho, muito trabalho, graças a Deus, mas muito cansativo. Na sexta-feira, por volta das 10 horas da noite, ainda estavam chegando dados para mim de uma ação que a gente tinha feito. Então foi uma semana bastante desafiadora, muitos desafios, muitas soluções, mas foi uma semana cansativa. E na sexta-feira o pastor perguntou para o presbítero Carlitos sobre eventuais crentes que estão se limitando a sentar no banco, que estão se limitando a frequentar a igreja. E o que o presbítero achava daquilo? Mas eu achei aquela pergunta, eu falei, nossa, essa pergunta agora foi difícil. Quem assistiu viu a resposta dele. Quem não assistiu, eu vou deixar o suspense para vocês verem a resposta dele. Se quem não assistiu ainda, tem a oportunidade de entrar nos canais da igreja e assistir a live. Na quinta-feira, a gente teve uma presença ilustre conosco, que é a nossa irmã Ana, da MID, que falou do processo de transformação na vida dela, e como ela começou a transitar e a arder no mundo de missões. Então, outubro está chegando, novas perspectivas, novas oportunidades, mas pode ser que você esteja cansado, e eu vou convidá-los a abrir a Bíblia. Nós vamos ler um texto muito conhecido no meio evangélico, que está em Mateus 11, 28, 29 e 30. Com bastante reverência à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra, nós vamos ler. Você que está aí nos escutando, peço que você agora, pensa bem, o dono da vida vai falar, não sou eu, é o dono da vida. Disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Você que está cansado, você que está cansada, veja o que é que o dono da vida, o doador da vida, fala conosco. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos passando por momentos desafiadores na humanidade. Não é só você, não. A humanidade está passando por momentos desafiadores. Minha senhora, meu senhor, pode ser que você está preocupado com os seus meninos que estão assistindo na aula online e não estão entendendo muito bem a matéria. Pode ser que você tinha programado para estudar, para fazer um concurso esse ano e os concursos pararam. Pode ser que você está preocupado com uma porção de coisas e isso está te trazendo cansaço. Mas o dono da vida nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que hoje seja um momento de mudança, de descanso, de renovo, de refrigério nas nossas vidas, e que o Senhor, o dono da vida, nos abençoe nessa reunião. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos porque o Senhor nos deu a vida. Somos gratos, ó Deus, primeiro pela salvação em Jesus. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos protegido. Mas também, ó Deus, queremos deixar um pedido: perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, porque muitas vezes temos vivido uma vida medíocre, uma vida que não é digna, e o Senhor veio, mandou seu Filho para nos dar vida, e vida em abundância. Então, ó Deus, perdoa-nos, e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar agora, quando a gente estiver cantando a segunda música, você que veio preparado, pode trazer seu dízimo e sua oferta. Você que está nos assistindo, também pode contribuir por transferência bancária, pode trazer aqui na secretaria da igreja, e que o Senhor, o dono da vida, possa trazer renovo sobre a sua vida. Amém, irmãos, boa noite. Vamos louvar o Senhor com alegria. Fiquem à vontade, louvem ao Senhor. Vocês que estão na casa do Pai, vocês que estão em casa, fiquem à vontade. Louvem ao Senhor, exalte a Ele, Ele está te ouvindo. Amém? Corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda, que nos cura e alegra o nosso coração. Seja exaltado e bendito para sempre, ó Senhor. Seja exaltado e bendito
Te louvamos, Senhor Deus. Tu és a única razão do nosso louvor, da nossa adoração. É para Ti, Senhor Deus. Tu és o nosso único Deus, papai. Te louvamos, te adoramos, pai. Na beleza da tua santidade, pai. Te louvamos, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me faz, tua presença me trazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença, tua presença, meu prazer, tua presença. Tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia, Jesus. A tua presença, Pai, é o que nós precisamos, Pai. A tua presença, Senhor Deus, é o que a humanidade precisa, Pai. A tua presença, Senhor Deus, em tua presença, Pai, não há, Senhor Deus, tempo ruim. Em tua presença não há pandemia, Pai. Em tua presença não há medo, Pai. Em tua presença não há enfermidade, Pai. É o que nós precisamos, a tua presença, Pai. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor venha nos inundar com tua presença, Pai. Inunda, Senhor Deus, as nossas famílias, Pai. Inunda, Senhor Deus, a nossa casa com tua presença, Pai. Nós precisamos de ti, Pai. Receba, Senhor Deus, os nossos louvores, Pai. Que suba, Pai, como um aroma suave a ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Aleluia.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa se manifestar abundantemente na sua vida. Amém, igreja? Você pode compreender o que significa a paz de Cristo? Jesus chega a declarar, seu Alfredo, que esta paz o mundo não conhece. Porque essa paz é uma reconciliação com Deus. Diácono Gilmar, outrora nós éramos inimigos de Deus porque éramos amantes de nós mesmos. Desejosos dos nossos sonhos egocêntricos, vaidosos, cheios de pecado. Então, a presença gloriosa do seu amor e com laços de benignidade e bondade, o Senhor nos atraiu ao seu aprisco. Essa graça, esta paz que nós recebemos de graça, ela custou o preço de sangue do Cordeiro, de Jesus Cristo, aquele que morreu para nos dar vida. Então, quando alguém te saudar com a paz de Cristo, entenda que este é uma das maiores dádivas que você e eu podemos receber, e ela se dá pela graça. Isso faz sossegar a nossa alma, isso faz trazer acalento, aconchego, porque nós agora fazemos parte do aprisco do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo o seu fardo, como o presbítero Henrique leu, é suave e leve. A paz de Cristo esteja sobre você que está no YouTube, no Instagram, que você seja inundado desta convicção, deste amor glorioso de um Deus que nos ama. Abramos a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 22, versos 6 e 7, depois passaremos para o 12, Apocalipse capítulo 22. Louvamos ao Senhor porque hoje é o 7º dia que nós temos falado com a igreja acerca de missões. Aliás, querido, a gente não precisaria separar alguns dias no calendário da igreja para falar de missões, porque esta é, sem dúvida nenhuma, depois de glorificar a Deus acima de todas as coisas, a missão mais importante da igreja é a missão. É o Evangelho, é pregar o Evangelho. Aliás, quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos glorificando o nome de Deus, mas nós temos que compreender que quando nós estamos glorificando o nome de Deus em adoração com nossas vidas, o centro é o Senhor, e quando nós estamos pensando em evangelização, nós estamos pensando nos perdidos para a glória de Deus. Então, meus queridos, entenda que você foi chamado, nós fomos chamados para pregar o ano aceitável do Senhor. E eu quero aproveitar e fazer uma confissão aos amados. Eu nunca tive, até 2 meses atrás, talvez 3, nenhuma rede social. E assim eu fiz por questões pessoais. E essa semana eu lancei um desafio à igreja, faltavam 65 pessoas para chegarmos a 1.000 seguidores no Instagram, e louvado seja Deus porque vários de vocês mandaram para amigos, conhecidos, e nós passamos esta meta ontem. E eu quero estimular a igreja, queridos, a, com muito cuidado, com muito discernimento, usar as redes sociais, Instagram, Facebook e assim por diante, para falar de Jesus Cristo. Não é para se promover, não é para se envaidecer, não é para você falar de quem você é, mas de quem Cristo é na sua vida. Queridos, e nós temos uma grande oportunidade de usar estes meios para influenciar, para inspirar pessoas que não conhecem este Evangelho, pessoas que estão talvez frias. E eu quero desafiar a igreja, queridos, com muito cuidado, a gente se inscrever nas redes sociais da igreja e seguir pastores que são homens de Deus, mulheres de Deus, igrejas que são sérias, porque, queridos, nós temos que nos encher da palavra de Deus. Habite em vós a palavra de Cristo em seu coração. O meu Instagram é pr.elder, com H, pr.elder. E eu quero desafiar você, queridos, a entender tudo que você for postar, seja para a glória e para a exaltação de Deus e não para a sua glória. Muito bem, Apocalipse capítulo 22, versos 6 e 7. Está escrito: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas,
enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Verso 12, por gentileza. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, e tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Santo, Pai, é o teu nome. E nós nos rendemos em adoração e gratidão ao teu nome. E queremos pedir, Pai, que esta linda palavra, como tudo que é lido nas Sagradas Escrituras, possa nos trazer o encorajamento e o consolo necessário para que permaneçamos fiéis, firmes e fervorosos diante das tuas promessas, dos teus preceitos e mandamentos. Ah, Jesus, obrigado, porque o livro termina, este livro que é selado, falando, rogando, conclamando, invocando graciosamente os sedentos, os necessitados, os moribundos, irem para receberem de graça a água curadora, a água da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A ti, Deus, toda a honra, toda a glória pelo século dos séculos. A igreja diz amém. Todas as promessas de Deus estão alicerçadas na verdade. Não existe nada que saia da boca de Deus que não seja verdade, ou seja, tudo que emana de Deus é verdadeiro, é justo, é perfeito, é irrepreensível. Por isso nós podemos, queridos, nos lançar diante das promessas de Deus na certeza inequívoca que acontecerá. E quando a nossa vida é direcionada nas promessas de Deus, haverá esperança, haverá a força de enfrentar o dia mau, haverá resiliência de permanecer fiel a despeito de lutas e de tribulações, na certeza de um Deus perto, de um Deus presente, de um Deus que não prova a cada um de nós além das nossas próprias forças. Esse texto começa dizendo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Queridos, quando nós temos esta concepção tão maravilhosa que toda verdade emana de Deus e toda mentira vem do pai das trevas, a ponto do anjo dizer ao apóstolo João, dizendo que Deus não ama a mentira e aqueles que amam e praticam a mentira não herdarão o reino dos céus, porque todo o reino de Deus está ancorado em sua justiça. E o fundamento da justiça é a verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, queridos, nós podemos colocar toda a nossa dependência, toda a nossa esperança, todos os nossos anseios diante das verdades gloriosas e majestosas do nosso Deus. As promessas de Deus devem pautar, balizar, orientar, dirigir, inspirar e motivar cada passo da sua existência e da minha existência. Tudo que Deus decreta acontece. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Não existe 1 milímetro quadrado neste universo que não pertença ao Senhor. Não existe absolutamente nada neste universo que Deus não tenha o governo, o controle, a primazia, o comando.
Aliás, nós estamos estudando esta verdade em Colossenses, dizendo da supremacia de Cristo, que Ele é o cabeça de todas as coisas, e todas as coisas vieram por meio dEle, através dEle, e são para Ele, e sobre todas as coisas, tudo subsiste através de Cristo, e para Cristo, e com Cristo, porque sem Jesus nada se fez. E tudo que se fez e tudo que se existe, sejam elas visíveis e as invisíveis, pertence ao Senhor, de um Deus Criador e um Deus sustentador. Você quer ser uma pessoa vigorosa? Você quer ser uma pessoa plena? Viva a palavra de Deus e viva segundo as promessas deste Deus vivo e poderoso. Esse texto, de uma maneira extraordinária, diz: o Senhor declara que fiéis são verdadeiras estas palavras, e diz o texto, você pode imaginar o consolo, Brenda, do apóstolo João, que estava preso, e o anjo enviado para dizer todas as coisas que há de acontecer. Ele está falando da escatologia, do fim dos tempos, porque o Senhor está revelando que o fim, meus amados, não será uma sucessão de fatos aleatórios, mas a direção gloriosa, poderosa e majestosa do nosso Deus. O Senhor não foi pego no contrapé com coronavírus. Aliás, nada pode surpreender Deus, porque Ele é sabedor de todas as coisas, aponta a palavra dizer, antes que saia a palavra da nossa boca, Deus a conhece. E como se fosse pouco, Deus vai julgar inclusive as intenções do nosso coração, porque nada escapa dos olhos perfeitos e santos de Deus. E por isso nós falamos da onisciência de Deus e do conhecimento pleno, absoluto de Deus. Queridos, esse texto então nos ensina que são verdadeiras e fiéis esta palavra, e quando nós compreendemos que o mundo não caminha para o caos, mas o mundo caminha. Aliás, deixa eu antes disso falar que se no Antigo Testamento todo o universo caminhava para a vinda de Cristo, a crucificação do Senhor Jesus Cristo, que foi um momento emblemático da sociedade, da humanidade, agora, depois que Cristo é ascendido, toda a história caminha para a volta de Cristo. E cada versículo da Bíblia, cada passagem da Bíblia sempre vai remeter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, nós podemos e devemos compreender que devemos estar verdadeiramente fortalecidos nesta promessa tão gloriosa. A Bíblia começa falando de um Deus que criou um jardim de delícias e prazeres, e todos os dias o Senhor estava com Adão e Eva, pois Deus é um Deus relacional, e a Bíblia fecha as suas páginas falando de uma nova cidade, um novo céu, em que todos aqueles que lavaram suas vestes diante do Cordeiro viverão a eternidade com Ele. Começa com um jardim e termina com uma cidade santa, ataviada, em que nós viveremos por toda a eternidade diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele declara quando voltará. Sim, quando Jesus voltará. Veja que no versículo está dizendo, no versículo 7, eis que venho sem demora. Nós não sabemos efetivamente o dia que ele voltará, mas nós sabemos, e o texto está dizendo que ele virá sem demora. Pastor, mas na minha conta, 2000 anos, data muito demorado. Que presunção a sua e a minha, queridos, pensar isso. Se Deus fala, Brenda, que é sem demora, é sem demora. No versículo 12, ele reafirma isso, eis que venho sem demora. E quando nós nos voltamos, por exemplo, a Pedro, quando ele vai dizer, por exemplo, no capítulo 2, no verso 3, capítulo 3, no verso 9, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? Como julga alguns. Olha, presunção, como julga alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor nunca atrasa. Marta, no pulsar do seu coração enlutado, disse, Senhor, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, antes o meu irmão, aquele que tu amas, não teria morrido.
E Jesus, então, traz algo tão grandioso, extraordinário, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim terá vida eterna. E ela pensou que Jesus estava se referindo ao fim dos tempos, mas Jesus traz, querido, o fim dos tempos para o presente naquele contexto, para mostrar que o tempo pertence ao Senhor, Ele não está sujeito ao tempo, Deus existe, o Senhor Jesus existe antes da criação do mundo, Ele não está sujeito ao tempo, então Ele ressuscita Lázaro, mostrando: eu estou trazendo a eternidade para o presente, para mostrar a você, Marta, Maria e cada um de nós, que Ele é o Senhor do tempo. A vinda de Cristo não demora. E nós precisamos anelar, desejar ansiosamente a vinda de Cristo. Eu já contei uma vez aqui, permita-me repetir. Quando eu fui casar com a Lara, eu tinha pouco tempo. Então, sabe o que eu fazia, Galone? Porque eu estava com pouco tempo, eu ficava pulando o corpo para ter um melhor preparo físico. O cara, quando quer casar, é um negócio internacional. Porque tinha uma grande expectativa de eu estar com a Lara, e eu queria me adornar, me preparar para estar belo, com o melhor vigor físico para casar. Mas muito mais, queridos, nós devemos estar nos preparando, nos ataviando, para nos encontrarmos com o nosso noivo, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, eis que venho sem demora. Bem-aventurado, felicíssimo é aquele que guarda o livro desta lei. Feliz é aquele que guarda as promessas de Deus. Será que nós teremos recompensa quando Jesus voltar? A sua entrada no céu e a paga para que nós entrássemos no céu, que nós entraremos no céu, melhor dizendo, queridos, se dá pela graça. É um favor não merecido, você não tem que fazer absolutamente nada para morar no céu, a não ser, queridos, entender que Jesus é o Senhor e compreender que Ele é Deus e que nós somos pecadores, reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados e dizer: Senhor é Deus. Você fala: pastor, então aqui está meu mérito, porque eu estou reconhecendo, eu estou confessando, eu estou crendo, mas tudo isso procede de Deus, porque o efetuar e o querer vem de Deus. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Então até o nosso desejo de orar vem da presença de Deus. Mas eu quero trazer aqui uma outra pergunta, aliás, uma pergunta, a resposta em outro sentido: será que nós teremos recompensas? Porque o texto está dizendo, no versículo 12, que Ele vem sem demora, e comigo está o galardão, e venho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Queridos, nós somos salvos pela graça, nós não fazemos absolutamente nada para sermos salvos, mas uma vez que o Senhor te alcança, que nos resgata, que nos regenera, que nós temos paz com Cristo, portanto paz com Deus, automaticamente, necessariamente, profundamente, você vai manifestar frutos desta salvação. João Batista declarou isso: mostrem frutos de arrependimento. Então, queridos, esse texto está dizendo, meus amados, que nós vamos receber galardões, recompensas. E aqui é muito importante nós entendermos esta dimensão. Você e eu não merecemos nada. Entretanto, o Senhor nos recompensa pela nossa fidelidade e pelas nossas ações que nós tivemos aqui nesta terra. E esse texto está claramente dizendo: eu vou retribuir, eu vou dar galardões a cada um segundo as suas obras. A sua obra, a sua ação, o seu ministério, o que você faz ou deixa de fazer, terá recompensas no céu. Pastor, eu fico um pouco em dúvida quanto a isso. Isso é tão profundo, queridos, e tão majestoso, que Jesus Cristo chega a declarar que se você der um copo d'água a um profeta, na condição de profeta, você receberá galardão de profeta. Ele está dizendo: as mínimas coisas eu recompensarei. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele diz: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós damos esmolas, ele diz: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas se você faz isso buscando a recompensa dos homens, você perdeu a recompensa de Deus, porque você fez o certo pelos motivos errados. Efetivamente, indubitavelmente, nós seremos recompensados. Aquele que recebeu um talento, outro que recebeu 2, outro que recebeu 5 talentos. Cada um deles foram, queridos, receberam uma paga, uma graça de Deus,
Mas aquele que enterrou o seu talento, ele recebeu o juízo de Deus. Nós temos que compreender, queridos, deixa eu reafirmar esta verdade ao seu coração. Nós não somos salvos por obras, mas as obras validam a nossa salvação. Elas testificam, elas são a prova do novo que nós de fato somos salvos. E eu fico a pensar quantos de nós seremos surpreendidos, moraremos no céu, mas deixaremos de receber muitos galardões. Eu quero tudo que vem de Deus. E eu anseio, sim, receber galardões do Senhor. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor está dizendo. Não porque eu vou reivindicar com uma lista, olha aqui, Deus, como eu sou bom. Não, isso eu sei, queridos, que a graça e o mérito vêm de Deus, mas esse texto diz que o Senhor vai recompensar cada um segundo as suas obras. E isso não deve te levar a não ter ciúmes nem inveja do outro, mas um zelo efetivo em relação ao seu ministério, às suas ações. E isso deve ser um estímulo para você sair do banco. Aliás, foi uma das perguntas que eu fiz, né, Henrique, ao presbítero missionário Carlito. Pois bem, e quem está dizendo isso? Veja no versículo 13, diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Queridos, que coisa extraordinária, Thelma. A palavra de Deus, Ele está mostrando assim, ó, eu estou fechando a revelação apoteótica de Deus. E Ele está dizendo, o fim de todas as coisas é Jesus Cristo, o fim de todas as coisas é o Senhor. Ele, Jesus, é o começo e o fim, Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas que existem foram feitas por Ele. E todas as coisas, queridos, se findarão através de Jesus Cristo. Nós estudamos em Apocalipse, aliás, está em Tessalonicenses, mas no fim dos tempos, que com o sopro da sua boca, Jesus Cristo destruirá o anticristo. As pessoas falam, pastor, lá em Israel tem um lugar do Armagedon onde será a guerra das guerras. Queridos, Armagedon não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. E diz a Bíblia que haverá uma arma que vai destruir todos. A língua de Jesus, que é uma espada afiada de 2 gumes, a palavra do Senhor vai destruir principados e potestades, porque a palavra de Deus, ela é criacionista, ela é sustentadora e ela traz juízo e julgamento. Ele é o alfa e o ômega, todas as coisas existem por conta dele. Louvado seja o nome de Deus, porque este livro foi escrito, Apocalipse, para trazer esperança, não para trazer medo. É interessante, queridos, de uma maneira tão especial, o livro começa revelando quem é Jesus Cristo, aquele que tem olhos de fogo, cabelos brancos, trazendo esta ideia da sabedoria, aquele que tem, queridos, um pé de bronze, e é claro que são linguagens simbólicas, aquele que tem as estrelas sobre a sua mão, ou seja, a igreja está sobre o seu governo. Então ele vai falando e revelando quem é Jesus Cristo. Jesus vai se apresentando agora de uma maneira transcendental a João, que conhecia ele como homem, mas Jesus agora está revelando a João como um homem que é mais do que um homem, é Deus. E agora ele finda este livro mostrando a transcendência dele. Ele é o alfa, o ômega, o começo, o fim. Ele é a raiz de Davi. Ou seja, o Senhor prometeu a Davi que faria uma aliança eterna com Davi, sobre a descendência de Davi viria um rei que governaria e que sustentaria todas essas coisas, e este rei é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, porque o nosso Senhor, Ele tem todo o governo, toda a primazia, toda a realeza de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a estrela brilhante da manhã. Sabe quando o dia vai apontando, a aurora vai chegando, Dona Edna, que é lindo demais esse espetáculo maravilhoso, as estrelas vão deixando a gente enxergar por conta da claridade, mas existe uma última estrela. Essa última estrela aponta para Cristo, essa última estrela aponta, Ele é o anunciador das coisas que virão futuras, Ele é o começo de todas as coisas, e é nele que estão todas as coisas. Ao nosso Deus toda a honra e toda a glória. É Ele que está prometendo através do seu anjo as coisas que há de acontecer. Quem terá acesso ao céu? Versículo 14 diz, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes.
a gente lava com sabão, né? Esfregando. Mas o texto diz que as vestes lavadas espirituais é pelo sangue. O sangue do Cordeiro, porque a única coisa que pode nos redimir dos nossos pecados é a morte. No caso, a morte do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, aqueles que lavaram as suas vestiduras, ou seja, aqueles que creram em Jesus Cristo, de graça e pela graça receberam a vida eterna. Felizes, bem-aventuradas, os que lavaram as suas vestiduras. E aqui, meus amados, nós temos que compreender que o livro de Apocalipse está terminando, chamando as pessoas, Rosen, a lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós somos o exército da esperança, nós precisamos intencionalmente, propositalmente anunciar o evangelho do nosso Senhor. Às vezes a gente fala, a menina é interesseira, Maria Gasolina. Na minha época falava disso, não sei, hoje em dia fala isso, Guilherme, hoje em dia não tem mais essa história. Eu sou meio velho, Guilherme. 40? Hã? Ah, menina chuteira, Maria chuteira, gasolina, ainda fala. Então não estou tão velho assim. Você tem que ser interesseiro, de propositalmente, queridos, falar do amor de Deus, da graça de Deus, não para o seu benefício, não para o seu proveito, mas para que esta vida que está ouvindo a palavra, a sua vida possa ser tocada e inspirada. Eu perguntei para o Carlito, como que a gente prega o evangelho? Eu achei espetacular, presbítero Henrique, a resposta dele. Ele disse, vida e voz, permeada no amor. Viver, vida e voz, permeada no amor. Se você tem vida com Deus, você vai ter a autoridade de falar e anunciar o amor de Deus. Mas quem não tem acesso ao céu? Os que não lavaram as suas vestes ao Cordeiro. E aqui ele pincelou algumas ideias, os cães. São aqueles que, a ideia aqui do texto é a ideia daqueles que negaram a Cristo diante das tribulações. Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, tudo isso, pastor, é tão fácil de a gente entender, os idólatras, os feiticeiros, os assassinos. Claro que esses não podem entrar no reino dos céus. E diz aqui, aqueles que amam a mentira. Eu sou comedor de arroz, feijão, queridos, e farofa. E uma coisa que eu detesto é a mentira. E eu fico a pensar, Galone, no próprio Deus. E eu fico a pensar quantos de nós somos mentirosos. Mentimos para os nossos pais, mentimos para a nossa esposa, manipulamos o nosso marido. Esse texto está dizendo que os que praticam e amam a mentira não têm espaço no céu. Ah, pastor, mas não é pela graça que eu sou salvo? Exatamente, o fato de você ser salvo, você se torna uma pessoa autêntica, verdadeira. Pastor, mas a mentira está impregnada, essa lepra em mim, então você vai ter coragem de jejuar e pedir graça ao Senhor para Deus te transformar. Amém, igreja? Quem anseia pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Veja no versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Vamos juntos. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Mais uma vez, o Espírito e a noiva dizem, vem, Jesus. Tem gente que fica, pastor, eu preciso ver o final do campeonato de futebol, eu preciso ver, querido, aquele show tal. Queridos, nós precisamos anelar de todo o nosso coração a volta do nosso Senhor. Eu achei engraçado, isso aqui é apenas uma brincadeira, queridos, mas uma pessoa falou assim, pastor, eu estou orando para que Jesus volte logo, porque minha filha não precisa casar. Falei, gente, o negócio está animado. Nós temos que orar, queridos, porque nós ansiamos, porque quando Jesus Cristo voltar, não haverá mais tristeza, não haverá mais luto, não haverá mais choro, não haverá mais injustiça, não haverá mais inverdade, haverá a gloriosa presença de Deus, trazendo, queridos, esta verdade tão gloriosa, foste fiel no pouco e sobre muito te colocarei. A noiva anseia, que somos nós, a vinda de Cristo, o Espírito Santo anseia a volta de Cristo, e a Bíblia diz que a natureza geme ansiosamente a volta de Cristo, porque a própria terra será restaurada. Nós viveremos na terra e no céu. Como é que é isso, pastor? Escuta lá as pregações, filho. Apocalipse.
Novos céus e nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. E no apagar das luzes, estamos falando dos últimos versículos da Bíblia. O Senhor diz assim: os que têm sede. Olha que coisa extraordinária, e tudo isso tem a ver com missões liéginas, sabe por quê? Porque o livro vai descortinar, fechar as páginas, melhor dizendo assim, Jesus conclamando o seu povo, melhor dizendo, aqueles que ainda não o conhecem, os que têm sede, vinde a mim. Bebei água de graça, a fonte da vida. Gente, que coisa maravilhosa, enquanto Cristo não voltar, até no último badar da trombeta, enquanto Cristo não voltar, toda pessoa, não importa o que ele fez ou deixou de fazer em sua vida, quando ele reconhece que Jesus é o Senhor e o seu Salvador, neste momento, exatamente nesta hora, ele recebeu de graça a salvação. E a palavra de Deus diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Eu não sei se eu estou sendo claro, Leandro, mas a ideia, e permita-me reafirmar isso, a Bíblia está terminando, enfatizando, chamando, dizendo, a noiva diz vem, o Espírito diz vem. E agora, de uma maneira graciosa, ele diz, e vem você também, que ainda não lavou suas vestes, vem você ainda também que é pecador, você que é mentiroso, idólatra, você que ainda, querido, não conheceu a graça, o amor, o perdão, a benevolência de Deus, você que ainda não tem paz com Deus, você que ainda está em rebelião com Deus, você que se julga bom, mas ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, quem quiser receber de graça, venha. A água da vida, de graça, a água da vida que é Jesus Cristo. Então, se a noiva clama, vem. Se o Espírito é nela, vem. Então Jesus responde, certamente venho, sem demora. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Agora, Jesus responde à noiva, Jesus responde ao Espírito, eu venho sem demora. E eu quero concluir, queridos, reafirmando algumas aplicações ao seu coração. Por que nós não sabemos o dia exato em que Cristo voltará? Por muitos motivos. Mas, sem dúvida nenhuma, uma deles é para que você esteja em vigilância na espera. São as virgens prudentes que anseiam e esperam a volta do Senhor. A vigilância vai te manter, é um estímulo para te manter em comunhão com Deus. Por que esta espera? Nós acabamos de ler Pedro falando que Deus não demora, mas Ele aguarda pacientemente até que todos cheguem a entregar a sua vida a Cristo, todos aqueles que foram chamados para serem salvos, cheguem ao arrependimento. Queridos, este período em que Cristo não vem, deve ser permeado de um estímulo de você trabalhar e laborar, entendendo que você terá a recompensa do Senhor. E por fim, um desejo profundo, verdadeiro, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em Colossenses capítulo 3, diz, se morreste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está sentado. Meus amados, com a Bíblia aberta ainda, vamos ler juntos o último versículo da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. A noiva anseia, vem Jesus, o Espírito anseia, vem Jesus, a natureza anela, vem Senhor. Então Jesus declara, certamente eu venho sem demora. Se Jesus voltasse hoje, o que você tem preparado para aquele que te chama? Se o Senhor voltasse amanhã, como estará a sua vida? Hoje é dia de mudança, de arrependimento, de conversão, mudança de atitude, de postura, de frieza para se tornar mais fervoroso. Mas o livro termina, queridos, de uma maneira tão grandiosa. Vamos juntos comigo, verso 21.
A graça do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez. Ele te chama para viver debaixo desta graça. O evangelho que nós vivemos é o evangelho da graça, do perdão, do amor. O amor perfeito e sublime do nosso Deus. Que você seja fortalecido nessa esperança. Deus amado, se os dias são maus, as promessas são maiores. O apóstolo Paulo diz para nós não nos atentarmos nas coisas que se veem, porque elas são transitórias. Atente-se nas coisas que não se veem, porque elas são eternas. Que você seja sacudido hoje, nesta noite, para uma vida mais santa. Ao santo que se santifique mais, está no versículo 11 do capítulo 22 de Apocalipse. O justo continue praticando justiça. Então o Senhor nos chama para viver uma vida mais santa, uma vida mais devota, uma vida de mais entrega, uma vida que anela a presença viva e poderosa de Deus. Talvez você tenha brigado com a sua esposa, se afastado dos caminhos do Senhor, e hoje é um dia de você voltar aos caminhos de Deus. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser receber de graça a água da vida, venha. O Espírito chama. O noivo anela a uma vida diferente. O filho pródigo voltou. E quando ele volta dizendo que seria tratado como um escravo, ele é tratado como um filho. Então leva-nos, Deus, à compreensão que aqueles que se desviaram não se tornaram bastardos, porque há uma aliança santa, selada com sangue, que é irrevogável. E se você está ouvindo a voz do Espírito hoje, é dia de arrependimento, de conversão. De cabeça baixa mesmo, onde você está, e se você que está aí na internet. Eu quero, pastor, entregar a minha vida a Cristo, me reconciliar com o Senhor. Levante sua mão onde você estiver, eu vou orar por você. Deus te abençoe. Eu quero me reconciliar, pastor. É necessário eu voltar ao primeiro amor. Levante a sua mão. Deus te abençoe. Aqueles que nos ouvem na internet, aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Eu quero abençoar a sua vida, pedindo as misericórdias, pedindo esta água viva, venha fluir em seu coração, limpando e purificando, saciando a sua alma do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus e Pai. Eu te abençoo e rogamos que esta paz recaia sobre a sua vida. Fiquemos em pé, meus amados. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, Pai o Todo-Poderoso, o consolo e o renovo do Espírito Santo, venha hoje e para todos sempre sobre a família de Deus. Eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana repleta da graça de Deus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. A paz, meus queridos.